Ao nosso querido bispo, Bispo Eides, a quem Deus tem confiado esse lindo povo sob a sua presidência. Alguém trouxe Bíblia nessa noite? Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, livro do profeta messiânico. Vamos estar em pé para lermos um trecho da palavra? Isaías, capítulo de número 43. Quem encontrou, diga amém. Está escrito: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Até aqui, amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado, deve ter alguém aí ainda. Isso, agora aperte a mão dele ou dela com carinho, até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós te adoramos. Mais uma vez nós exaltamos o seu santo nome. E nós entendemos que dentro de alguns minutos, e este santuário ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Goiânia, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz amém. Os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Antes de pregar, o pastor Vitinho me deu liberdade aqui para falar com o técnico de som. É ali em cima, né? Tudo bem? Dormiu bem essa noite que passou? Está feliz? Você consegue colocar o som dentro dessas duas caixas aqui para mim? Porque eu só escuto o som do PA. Eu queria ouvir aqui, porque aí isso, está chegando. Vai ganhar um beijo desse jeito, tá? Pelo sorriso ele está carente. Final do culto, todo mundo dando um beijo e um abraço nele. Isso. Se o som ficar desse jeito até o final, você ganhou um amigo para sempre. Tá bom? Deus te abençoe muito. Uma salva de palmas para a vida do nosso sonoplasta. Me acompanha aqui no teclado o pastor Roberto Marinho, que vocês já viram aí cantar e tocar. O Roberto morava nos Estados Unidos e era músico do pastor Benny Hinn. E aí ele veio para o Brasil trabalhar com o pastor Benny Ruim, né? Que sou eu, né? Deus te abençoe, viu, Beto? E o doutor Lucas trabalhou comigo um tempo, resolveu vir fazer uma visita e veio conhecer a igreja hoje. Deus te abençoe, viu? Vamos lá, Roberto, mude uma música para mim, filho. O texto que eu li é um dos textos mais lindos do Velho Testamento. O texto é tão poderoso que basta uma leitura pausada para ver a igreja se alegrar com ele. Vocês notaram isso no final do texto? A igreja se alegra porque esse texto é um texto vivo, é uma palavra viva.
O profeta messiânico, e eu assim o chamei de propósito para despertar dos irmãos a curiosidade, o profeta Isaías, foi um homem diferenciado no seu tempo. Isaías foi erguido por Deus como profeta em um tempo de dificuldades, e ele foi o arauto do Senhor para um Israel que havia se perdido no meio da caminhada. Isaías preparava o seu povo para os fatídicos dias que viriam sobre o cativeiro babilônico. Ao lado dele esteve o profeta Jeremias falando também, e o profeta Ezequiel, que viveu dentro do cativeiro babilônico. Israel é aquela nação linda que todos nós temos grande apreço por eles até hoje e oramos incessantemente por eles, até porque há uma promessa na Bíblia para aqueles que oram pela paz em Jerusalém. Mas quem conhece a Bíblia sabe que no Velho Testamento inteiro, de Gênesis até Malaquias, nós temos a história de um Israel que se perdeu no meio da caminhada. O Israel do Velho Testamento não era só uma nação, era um modelo para as nações. Quem já teve curiosidade de estudar a Bíblia vai se lembrar que do início da palavra até o dilúvio, Deus falava apenas com a raça humana, por assim dizer. Tudo que Deus falava ou ensinava era de maneira globalizada. Depois que passamos o dilúvio, Deus começa a se mostrar entristecido por demais com a raça humana, e por isso Ele acaba então deixando a raça humana de lado, desce até a terra de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, se revela a um homem chamado Abrão, e de Abrão começa a reescrever a história para toda a humanidade. De Abraão para frente, Deus deixa as nações do mundo de lado e começa a lidar apenas com Israel. É como se Deus tivesse transformado todo o Velho Testamento em um laboratório, e Israel, o seu cobaia. A nação de Israel foi erguida por Deus como uma espécie de igreja do Velho Testamento. Uma igreja que acabou fracassando no meio da caminhada. Uma igreja que tombou por inúmeras razões, e eu não tenho tempo para trazer todas aqui. Mas o certo é que Deus levantou aquela nação para ela ser uma espécie de modelo para as demais nações. Ou seja, Deus queria que quem olhasse para Israel desejasse o estilo de vida deles, a forma de adoração deles, a maneira de se portar deles, a maneira de viver e a sua filosofia. Infelizmente, o Israel do Velho Testamento fracassou. Isaías, como eu disse, levantado por Deus como arauto, teve de Deus um dom, uma habilidade tão tremenda, uma habilidade fantástica, que Deus entregou nas mãos dele uma espécie de luneta telescópica e invisível e espiritual, uma espécie de binóculos do futuro. Quando o profeta encarava aquele binóculos, por assim dizer, ele via o amanhã. Isaías viu a história do Messias de Israel 700 anos antes do Messias aqui pisar, 700 anos antes do Messias existir nesse mundo. Então olhe a habilidade que tinham esses profetas de Deus. No Velho Testamento nós temos 3 ministérios, ungidos pelo Senhor. Eram os reis, sacerdotes e profetas, cada um ungido para uma coisa. O sacerdote era ungido por Deus para ouvir as lamúrias do povo, as orações do povo, e interceder ao Eterno. O profeta ouvia as lamúrias do Eterno, as direções do Eterno, e falava para o povo. E o rei era ungido para sustentar o profeta e o sacerdote. Então temos esses ministérios lindos no Velho Testamento. Então o ministério do profeta, ele era diferenciado, porque o profeta era uma espécie de vidente, era uma espécie de homem que caminhava entre 2 mundos. Parte dele pisava nesta terra e parte dele pisava em uma outra dimensão, cuja mente humana não conseguia captar. O profeta era uma espécie de amigo particular de Deus, com quem Deus, na calada da madrugada, vinha desabafar. Quem já leu Isaías deve se lembrar dos desabafos de Deus com ele. Isaías, eu tenho um povo que tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve. Eu tenho um povo que chama bom aquilo que é mal, que chama mal aquilo que é bom. Eu tenho um povo que é adúltero por natureza. Eu tenho um povo que infelizmente acabaram se tornando idólatras por natureza.
Portanto, o livro de Isaías é um livro carregado dessas revelações, dos desabafos de Deus, e também de um Deus que em certo momento vai trocar toda a sua fúria e a sua ira por momentos de profunda alegria. O livro de Isaías é um livro que deveria ficar na cabeceira da cama de cada crente, e a sua leitura deveria ser obrigatória entre nós. A importância desse livro é tão grande que no Velho Testamento vamos encontrar várias passagens de pessoas citando eles, quer sejam apóstolos, quer seja o próprio Cristo. Vocês devem se lembrar quando Jesus entrou na sinagoga e deram a ele a oportunidade para pregar. No canto do púlpito ficava um vaso com vários livros em forma de pergaminhos em rolos. O pregador do dia enfiava a mão ali e mexia e pegava um livro aleatoriamente. Daí vem a cultura das pessoas abrirem a Bíblia ao léu, não só nossa, mas de outras religiões também. Então Jesus sacou um rolo que não tinha nome. Quando ele abre o rolo e começa a ler, ele diz: eis que hoje se cumpre esta escritura, porque eis que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Me ungiu para dar vista aos cegos, libertar os cativos, levantar os caídos. Jesus fez uso do livro do profeta Isaías. Você deve se lembrar também quando Filipe estava em Samaria, o diácono que depois de pregar e houve uma revolução de curas e milagres, chama João e Pedro para orarem para que os samaritanos recebessem o batismo com o Espírito Santo. Filipe, tendo terminado o seu trabalho de diaconato ali, saiu andando pelas ruas e uma carruagem real passou por ele, e o Espírito Santo falou: Filipe, aproxima-te desse carro. E ele saiu correndo, olhando pela janelinha aqui, viu um homem dentro do carro lendo um livro. E Filipe, correndo, o carro em movimento, perguntou ao homem: entende tu o que lês aí? E o homem disse: como posso entender se não há quem me explique? E ele disse: eu sei o que o senhor está lendo. O homem parou a carruagem, Filipe entrou, e por 45 minutos Filipe disse para ele que o que ele lia no livro do profeta Isaías havia acontecido dias atrás com o Messias de Israel, que havia aparecido, que havia morrido, mas que também já havia ressuscitado. 45 minutos depois, olha o eunuco de Candace, olhando para fora da carruagem, meditando, viu uma poça de água, diz: eis ali a água, o que me impede de ser batizado? E Filipe batizou aquele homem. Então, o livro de Isaías, ele é carregado de muita informação e de coisas muito lindas, que todos nós deveríamos meditar de vez em quando. Por exemplo, muitas pessoas leem alguns textos do livro do profeta Isaías e acham que são poemas apenas, mas é muito mais do que poema. Eu mesmo, assembleiano desde criança, a nossa igreja tinha uma cultura que, graças a Deus, com o passar do tempo foi acabando, que era o tal do jogral. Alguém lembra de jogral aqui? Oh Jesus, eu tenho trauma desse negócio. Eu não sou contra se vocês ainda fizerem, tá? É uma questão minha, particular. Eu tenho trauma porque, como eu fui para a igreja, sempre fui muito expansivo, sempre fui muito teatral, e logo me pegaram para fazer lá os jograis. E todo Natal tinha um jogral, que era a tal da Revolta dos Astros. E lá ia eu era a estrela de Belém. Porque não era você, Bocó, né? Eu tinha que usar uma roupa branca e uma estrela cadente na cabeça. Eu parecia a Estátua da Liberdade, lá dos Estados Unidos. E aí, teatralmente, eu ia recitar o texto de Isaías e abrir os braços, dizia: eis que uma virgem nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Esse texto de Isaías, recitado sempre em natais, em cantatas, como se fosse um poema, mas é muito mais do que poema. É uma revelação muito profunda das duas naturezas de Jesus. Já tinha parado para pensar nisso? Olha o que Isaías diz: eis que o menino nos nasceu, e um filho se nos deu. Menino e filho, não seria uma redundância do profeta? Não, não é redundância. Ele está revelando as duas naturezas de Jesus. Ele está dizendo: o menino nasceu, só pode nascer aquele que é homem, mas o filho, esse não pode nascer, porque ele é o Deus incriado, é o Deus eterno. Então o menino nasceu, mas o filho, esse nos foi dado. Isaías estava dizendo: o que vai vir do ventre da virgem é um menino, porque ele precisa do DNA humano. Ácido desoxirribonucleico unido ali da carcaça da sua mãe vai para fazer a sua carcaça humana. Agora, essa carcaça humana vai receber dentro dela algo divino. E o que é o divino que vai estar dentro dele? É o Filho eterno. O menino nasce porque é homem, o filho não nasce porque é Deus. O filho é dado de presente.
Olha que coisa bela. Só vamos enxergar nisso se começarmos a estudar Isaías com uma lupa, por assim dizer. Então o livro de Isaías é extremamente profundo. E apenas a título de curiosidade, a nossa Bíblia protestante tem 66 livros. Alguém se lembra quantos capítulos tem o livro de Isaías? Curiosamente, 66 capítulos. A nossa Bíblia é dividida entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo Pacto, Novo Pacto. Quando nós pegamos o livro de Isaías e tentamos ler ele de uma forma arbitral, você vai perceber que em certo capítulo Deus muda a sua nuance de fala. Do primeiro capítulo até o capítulo 39, Deus está irado e furioso. Deus está usando o dedo de Isaías só para dizer: ai, ai de ti, ai, ai. E de repente, do capítulo 40 para frente, Deus fica bonzinho. Do primeiro capítulo ao capítulo 39, Deus tem numa mão um chicote e na outra mão um cajado. E Ele desfere golpes sobre o seu povo, machucando, tentando corrigir. Do capítulo 40 para frente, Deus esconde o cajado, Deus esconde o chicote e Deus pega um vaso de alabastro. Vai lá em Gileade e enche com um unguento santo que cura. E começa a derramar unguento no corpo das pessoas a quem Ele havia desferido golpes. É muito interessante. Então, sendo o livro de Isaías separado assim, ele tem 39 capítulos onde Deus está bravo e 27 capítulos onde Deus está feliz. Você vai encontrar lá pelo capítulo 50, 51 até o 61, Deus dizendo assim: olha, eu amo o meu povo, e chegará um tempo que o meu povo não vai ter nem que trabalhar para poder comer do melhor que a terra produz. Chegará um tempo, diz o Senhor, que a criança caminhará ao lado da áspide, ou seja, da cobra. O leão caminhará ao lado do cordeiro. E então chegará um tempo em que o Deus eterno habitará sobre a terra e haverá paz. É Isaías apontando para o tempo do milênio. Então veja só, o livro de Isaías se divide em duas partes. Curiosamente, a nossa Bíblia também. Nós temos 39 livros no Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Os 39 livros do Velho Testamento, como um todo, são pesados. Inclusive, quando a gente vai para debate, não sei se vocês têm muitos debates, eu sou convidado para muitos. Tentar explicar a fúria e a ira do Deus do Velho Testamento não é fácil. Tentar explicar as atitudes e as ordens do Deus do Velho Testamento, como por exemplo, é para entrar na cidade, é para matar tudo, tudo que respira, de animais a crianças, a velhos. Nós não conseguimos explicar isso, porque o Velho Testamento é esse período nublado da existência da raça humana. Se torcermos o Velho Testamento, não se assuste se pingar sangue. Gritos de ais e uis somos acostumados na boca dos profetas. Mas quando saímos do Velho Testamento e entramos no Novo Testamento, olha o Deus que está virado dizendo assim: vinde a mim vós, os que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Então é muito lindo isso. O livro de Isaías é quase que uma mini Bíblia. Então eu deixo aqui um conselho como estudante da palavra: leia o livro de Isaías e ame o livro de Isaías. Posso ouvir um amém por isso? Pergunte ao irmão do seu lado: você ouviu direitinho? Vai obedecer o pastor? Então dê um grito de glória a Deus aí, por favor. Pois bem, os estudantes da Bíblia sabem que existem várias formas de interpretar um texto. Para isso nós temos a exegese bíblica, nós temos a hermenêutica bíblica, e nós temos aquilo que nós chamamos em teologia moderna de interpretação de foro íntimo. E eu quero usar hoje esta interpretação para o texto que eu li. Não vou usar aqui o apelo político, o momento em que Israel vivia, não. Eu quero trazer algo particular, daquilo que eu compreendi desta leitura. Posso ouvir um amém? No capítulo 43 do livro de Isaías, Deus está naquela fase boa que eu falei agora há pouco. Até o capítulo 39 ele está triste, mas do capítulo 40 para frente ele fica feliz. No capítulo 43, Deus está tão alegre que ele acorda o profeta na calada de uma noite e diz: Isaías, eu tenho um povo, não são dois nem três, eu tenho um povo, mas o meu povo é dividido em dois grupos, e eu respeito cada grupo deles. Eu imagino Isaías perguntando não com a boca, mas com a mente: como são separados esses dois grupos? E eu imagino Deus dizendo assim para ele: Isaías, parte do meu povo é feito de gente normal, e parte do meu povo é feita de gente anormal.
Para os normais, eu só posso falar aquilo que faz sentido. Para os normais, eu só posso falar aquilo que eles compreendem na hora, instantaneamente. Para os normais, eu não posso falar nada que vai exigir deles um exercício mental. Então, para eles, eu faço promessas e palavras simples. Para outra parte do meu povo, que é feito de gente anormal, Isaías, eu posso falar qualquer coisa, que por mais absurdo que seja, eles acreditam. Os anormais já começaram a se manifestar, né? Os normais, meu filho, são aquelas pessoas que só acreditam naquilo que a ciência é capaz de reproduzir dentro de um laboratório, através da química, da física e da matemática. Aquilo que nós chamamos de razoabilidade. É razoável isso, faz sentido. Bom, para esse povo, para essa parte do meu povo, eu só posso falar coisas que fazem sentido. Para outra parte do meu povo, eu posso falar das coisas mais malucas que existem, e eles também vão compreender. Então Deus começa a dizer: para os normais eu vou mandar uma promessa. Qual a promessa, Senhor? Se passares pelas águas, elas não podem te afogar. E para os malucos, Senhor, para os malucos é essa: se passares pelo fogo, ele não pode te queimar. Já vou explicar. O passar pelas águas é algo muito natural, é muito simples. Todo ser humano que vive já passou ou irá passar pela triste experiência do afogamento. Quer ver? Quem aqui já quase se afogou na vida? Levante a mão para eu ver. O restante que não levantou a mão é tudo assembleiano que não vai na praia, que não entra na piscina. Aquele povo tem medo. Aqui já está liberto, gente. E outra, a gente não se afoga só indo no mar, não. Às vezes a gente se afoga tomando um copo de água. Se não é o nariz, sabe Deus para onde a água iria. Então eu vou melhorar, vou perguntar de novo. Quem aqui já quase se afogou na vida? E você está vivo? Então já se cumpriu essa promessa na sua vida. Se passares pelas águas, elas não te afogam. Isso aqui é uma linguagem, uma metáfora. Deus está dizendo assim: parte do meu povo só pode compreender aquilo que a vida dá a eles de experiência natural. Então, passar pelas águas aqui seriam aquelas promessas que Deus faz para a gente de maneira muito comum. Por exemplo, você está num culto, aí o pastor está pregando e ele libera a seguinte palavra: o Senhor manda dizer que antes de dezembro você vai estar sentado ao redor de uma mesa farta, não sozinho, mas você e sua família toda, com detalhe, sua família toda servindo ao Senhor, porque está escrito: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Por que você gritou? Porque o texto é bonito, porque a promessa é interessante, ou porque de fato ela mexe com o seu coração? Um pouco de ciência. Todas as vezes que você ouve um som, e esse som é destinado a você, esse som entra no seu ouvido, e ele vai para o centro do seu cérebro, e no centro do cérebro humano há um aparelhinho chamado cerebelo. O cerebelo é o HD do corpo humano. Todas as suas memórias, inclusive algumas memórias intrauterinas, estão armazenadas aí dentro. Nós experimentamos às vezes vislumbres dessas experiências através dos sentidos cognitivos que nós temos, principalmente os 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. De vez em quando você está num lugar, você sente um cheiro. Esse cheiro te faz voltar no tempo, lá na fazenda, na casa da sua avó. Às vezes você sente um perfume e o maldito coração bate forte, porque você lembra da criatura, né? Lembra do almíscar, aquela porcaria que o anticristo vai usar na grande tribulação, né? Tem a seiva de alfazema também, o leite de rosa, né? Olha, os velhos estão tudo uriçados aqui nessa noite, né? Pois bem, os nossos sentidos nos fazem lembrar de tudo isso, porque nós temos uma máquina aqui dentro que não há computador do mundo, nem inteligência artificial que possa substituir. Então está tudo armazenado aqui dentro. Quando você ouve um som, e esse som é para você, ele entra no seu ouvido, ele vai para o seu aparelho aqui, para o seu cerebelo, e o seu cerebelo trabalha numa velocidade que a mente humana não consegue nem captar, e ele busca experiências que você já teve, e então de repente você acaba concordando ou discordando simplesmente por ouvir, sem fazer nenhum exercício mental. Você já esteve em algum ambiente, numa palestra, num comício, com um professor, de repente a pessoa está falando, você está lá de braço cruzado, e você se pega fazendo assim, ó.
ou assim, ó. Você nem se questionou por quê. Parece uma máquina que está dizendo assim, não concorda, não concorda, ou dizendo concorda, concorda. E é isso que acontece mesmo. Tudo que faz sentido, e você já viveu, o seu cérebro, ele absorve na hora e manda uma voz de comando dizendo assim, pode acreditar que isso aí é verdadeiro. Quando você me ouviu falar aqui, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família, eu nem terminei de falar ainda, você já estava gritando e adorando, porque o seu cérebro foi ativado. A minha voz entrou aqui, foi lá no cerebelo, ele trabalhou e ele trouxe memórias das quais você não se lembra mais, de um culto, onde uma irmã deu testemunho de que o filho dela, das drogas, se tornou um pastor, de que o marido dela, de bebum, se tornou um grande homem, ou vice-versa. Por isso nós ficamos tão alegres. Quer ver outro tipo de promessa simples que a gente aceita assim, sem questionar? É o pastor empolgado no púlpito, o Vitinho, está pregando aqui, e ele diz assim, olha, o Senhor manda dizer que hoje ninguém vai sair daqui sozinho, você vai sair daqui escoltado pelos anjos, porque está escrito, o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Por que você gritou? Você já viu um anjo, é? Ele está aqui do seu lado? Não, nós acreditamos por quê? Porque esse tipo de palavra entra no nosso ouvido, vai para o nosso cerebelo, o cerebelo trabalha e ele te traz memórias das quais você não vai se lembrar, de testemunhos, de pessoas que foram libertas na rua por um anjo, de um acidente que quase matou a pessoa, mas ela não morreu, de experiências de livramento, de libertação. Essas são promessas que fazem sentido. Por isso que igrejas mais simples, igrejas mais menos robustas, onde as pessoas não têm muita cultura bíblica, às vezes são mais animadas, porque eles escutam palavras de motivação instantânea, e a palavra queima no coração deles, porque eles acreditam, porque necessitam muito daquilo. Deus está dizendo para Isaías, parte do meu povo só pode ouvir palavras assim, palavras simples, palavras que eles não têm que fazer um exercício mental para entendê-las, que eles escutam e acreditam na hora. Mas existe parte do meu povo, Isaías, que não é feito de gente normal, é feito de gente que caminha entre dois mundos também. Parte deles pisa aqui nessa terra, a outra parte vai em uma outra dimensão. Eles vêm para a minha presença e não me veem apenas como Deus que manda comida, mas eles me veem como Deus que abre o mar vermelho. Eles não me veem apenas como Deus que dá a eles força para ir para a batalha. Eles acreditam que eu posso levantar um único anjo e numa noite matar 185 mil soldados do reinado de Senaqueribe. Parte do povo de Deus é místico. Parte do povo de Deus acredita de fato que o seu Deus é um Deus com D maiúsculo. Não é só o Deus histórico, não é só o Deus da televisão, não é o Deus do quadro, nem o Deus apenas das escritas. Eles acreditam que esse Deus faz coisas loucas, e só vai acreditar em coisa louca quem é louco também. Pastor, dá um exemplo aí de uma promessa louca. Eu dou, o Vitinho está aqui pregando, ele está virado no giraia. Ele fala, Jesus está me dizendo que aqui nessa igreja bonita, nesse bairro rico, tem uma irmã que não mora nesse bairro rico, ela mora lá, sabe Deus aonde, e ela tem uma profissão digna, mas muito humilde. Ela é gari aqui na cidade de Goiânia. Ela não tem dentes na boca, não tem família rica, mas dentro de 30 dias essa mulher vai estar nos Estados Unidos da América, na cidade de Washington, vai estar dentro do Salão Oval, junto com Donald Trump, dizendo para ele assim em inglês, "Happy the nation whose God's the Lord." Você viu? Não tem grito. Era isso que eu esperava. Aliás, olha a cara do seu irmão, está dando risada aí. Por que ninguém gritou agora? Por que ninguém falou aleluia? Porque as pessoas até riram. Porque o que eu falei entrou no seu ouvido, foi no seu aparelhinho aqui. Ele trabalhou e não encontrou nada. Ele mandou um recado, é loucura. Isso é loucura. Ignora, não aceita, não faz sentido, não é razoável isso. Porque não é natural uma pessoa que agora está aqui embaixo, daqui a pouco ela vai estar falando até em outro idioma. Isso é uma promessa louca. O que é isso, pastor? É passar pelo fogo e a chama não te queimar. A promessa de Deus não é te livrar do fogo, a promessa é livrar no fogo. Entendeu ou não? A preposição é assim, não é do fogo. Deus não está dizendo, eu vou te livrar se você passar por cima dele, por baixo, pela esquerda e para a direita. Não, o Senhor está dizendo, quando você passar pelo meio dele, marchando,
o fogo não vai te queimar. Por que os nossos gritos são tão difíceis nisso? Porque a nossa mente está condicionada. A gente acredita de fato que o fogo é o elemento mais poderoso do universo. O fogo é o elemento mais poderoso criado por Deus. Ele derrete o ferro, ele queima a madeira, ele derrete o plástico. São Pedro, escrevendo uma de suas encíclicas, disse: a terra e os elementos que agora nela existem, um dia serão desfeitos pelo fogo. A terra será purificada pelo fogo. O homem antigamente tinha medo do inferno, e a Bíblia diz em Apocalipse que o próprio inferno será lançado num lago de fogo. Hebreus 12 diz que o nosso Deus é um fogo devorador. Então fogo é o elemento mais poderoso criado por Deus. Aí vem Deus e diz assim: se levantar contra você o maior poder que o homem conhece, ele se levanta só para cair, porque o fogo não queimará você. Isso é uma promessa maluca, mais ou menos como essa. Eu vou dar um outro exemplo. Vitinho está aqui pregando daquele jeito. Aí ele fala assim: Jesus está me dizendo que tem um irmão aqui, que ele é pedreiro, e na verdade ele é só servente pedreiro, é meia colher, né? Ele não sabe fazer muita coisa, mas ele vai receber dentro de 2 semanas uma carta vindo da Espanha. E a carta vai vir com um selo, e ao abrir a carta ele vai ver que foi um escritório de advocacia muito forte lá de Madrid. E o escritório localizou ele como sendo o último dos herdeiros de um grande duque espanhol que fugiu da Inquisição. E sobrou aqui uma fortuna e não tem para quem dar. Então, mapeando a árvore genealógica, descobriram que um parente dele foi morar no Brasil, e esse parente também morreu pobre, e sobrou somente esse homem. E esse homem herdou 6 castelos medievais e 100 milhões de dobrões espanhóis e títulos. E pode ver que a pessoa que está gritando é louca. Olha a cara dela para você ver. Teve um que falou: sou eu, recebe. Esta é a intenção, você está entendendo? Então, com todo respeito aos irmãos que são equilibrados dessa igreja, eu só estou na introdução. Nessa noite eu vim pregar só para os malucos aqui. Tem algum maluco aqui? Então, levante a mão, chacoalhe ela assim, agarre o ombro de quem está do seu lado. Isso, se a pessoa não for maluca, você vai sofrer. Agarrou a pessoa, chacoalhe ela até ela ficar irritada, e diga para ela: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode, diga: para isso. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua sanidade mental. Deus vai sacudir as promessas que Ele te fez, por mais malucas que tenham sido. E só quem crê nisso, dê um grito daquele tamanho para acordar Goiânia inteira. Roberto, mude a música. Como eu disse, eu vou aqui trazer a teologia própria, algo que eu vivo. Eu estava pregando na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, um tempo atrás. E lá é uma igreja muito grande, tem 7.000 assentos. E no final do culto, eu estava lá na porta vendendo meus livros, DVDs, CDs, áureos e bons anos aqueles. Aí inventaram o YouTube e aquele demônio do Spotify. Porque não é você. Ninguém compra mais nada da gente, é uma loucura, né? Mas naquela época a gente ficava empolgado. Quando o culto era uma benção, a gente vendia tudo, né? Teve uma época que eu vendia até a minha sogra, mas eu não entregava. Eu só vendia, mas não entregava. Eu estava lá na porta vendendo meu material. Foi chegando perto de mim um mineiro. É claro, Minas Gerais tem que ter mineiro, né? Mas era um mineiro matuto. Ele veio assim, como quem não queria nada, né? Com a sacolinha na mão, veio comendo pelas beiradas. Ele parou na minha frente e falou assim: ô pastor, eu senti de te dar um presente. Eu falei: eu senti de receber, me dê logo, né? Ele enfiou a mão naquela sacola branca de supermercado e tirou uma caixa de paçoquinha embrulhada. Quem já comeu paçoquinha embrulhada aqui? Vamos elogiar a paçoquinha no idioma de Minas? O trem bom, só. Tem algum mineiro aqui? Essa raça está no mundo inteiro. Eu estava pregando em Nagoya, no Japão. Tinha 1.200 pessoas com o olhinho rasgado na minha frente. Falei: aqui não tem. Aí eu perguntei: tem algum mineiro? Não é que levantou um japonês mineiro? Ele levantou assim: uai, só estou aqui. Eu falei: mas você zoinho rasgado. Aí ele falou um negócio que até hoje eu não entendi. Ele falou que era Sansei, Nisei, não sei, um negócio desse aí, né? Mas estava lá, essa raça domina o mundo, né? Esse mineiro falou: eu senti de te dar. Eu falei: eu senti de receber. Ele foi maquiavélico. Ele esperou desembrulhar a paçoquinha,
Ele esperou dar uma mordida na paçoquinha. Quando eu mordi a paçoquinha, ele deu o golpe. Falou: pastor, o senhor pode orar por mim agora? Depois da paçoquinha, né, eu falei: eu faço qualquer coisa por você, meu filho. Aí eu falei: mas você quer oração por quê? Comecei a conversar até eu degustar a paçoquinha. Eu não devia ter perguntado, porque ele contou a história. Mineiro, quando conta história, senta que vai longe, né? E ele começou: então, pastor, ontem de noite eu fui numa vigília. Quando ele falou que foi numa vigília, eu não sou gente, eu falei: desculpa, você foi aonde? Ele falou: numa vigília. Aí eu enfiei o resto da paçoquinha na boca, para não ter uma crise de riso, né? Porque eu conheço vigília. Vigília foi a primeira da minha vida. Eu falei: tá, filho, mas e daí? Foi daí, pastor, que não era vigília de crente normal, não. Era vigília de crente doido. Eu sou pentecostal. Eu conheço vigília de crente doido, mas eu queria ouvir da boca dele. Falei: o que é uma vigília de crente doido, meu filho? Foi: pastor, é aqueles cultos de vigília que quando o Espírito Santo desce, parece que os crentes receberam o espírito do Bruce Lee. Eles ficam assim. Jesus usa, mas quando o inimigo pega, dá isso aí. Volta para o espírito, Roberto. E eu falei: e daí, filho? Foi: e daí, pastor? Que lá pelas tantas, veio um profeta doido falar comigo. Chamar profeta de doido é redundância, eu já falei isso aqui. Mas eu queria ouvir da boca dele o que era um profeta doido de vigília de crente doido. Falei: o que é um profeta doido para você, filha? Pastor, é aqueles profetas que quando vêm profetizar para a gente, eles quase matam a gente do coração, uai. Eu falei: mas como assim? Pastor, o senhor já foi em vigília? Eu falei: muitas. O senhor sabe que a vigília tem aquela hora que está quebrando tudo, o povo está pulando, gritando, mas daqui a pouco quieta todo mundo fica cansado. Tem uns que dormem, de repente alguém pega e bate num pandeiro. Tá! Tem gente que já acorda falando em línguas, mostrando que é mais espiritual do que os outros, né? Falei: e aí? Pastor, estava todo mundo quieto. Eu estava encostado na parede da igreja em pé, porque não tinha lugar para sentar. Eu estava olhando para o púlpito. O profeta veio lá de trás, pastor. Ele veio na ponta do pé, chegou por detrás de mim, pastor, e botou a mão no meu ombro. E ele parou de falar. Eu falei: botou a mão no ombro e foi pastor, aí que me deu desarranjo. Foi: mas desarranjo intestinal? Ele falou: foi, mas por que ele botou a mão no seu ombro? Eu falei: não, pastor, me deu desarranjo, porque quando eu fui à cara do profeta, eu virei a cabeça e ele fez assim: homem, olha o que eu faço. Alguém já teve uma experiência dessa aqui? Tem uns, é terrível, não é, gente? Ele falou: pastor, eu falei: e aí, meu filho? E aí, pastor? Eu estava aqui catando a minha alma, porque a alma já estava uns 3 metros para fora do corpo. Agarrei ela para voltar em mim. Olhei, pastor, estava o profeta com uma cara feia. Falei: como era a cara dele? Ele fez, então vou imitar. Ele falou que o profeta fazia assim, ó. Falei: pastor, o profeta agarrou a minha mão. Falei: e aí, pastor? Que ele falou assim: entra tu comigo nessa carruagem de fogo agora. Tem uns de vigília aí. Eu falei: e o que você fez? Falei: pastor, não tive outra opção. Falei: por quê? A mão do profeta parecia uma raquete de tênis. Ele agarrou a minha mão, pastor, e o homem dava 2 de mim. E pastor, o pior foi que a carruagem começou a andar. Eu falei: pastor, eu tentei segurar, mas não deu. Pastor, esse homem começou a me arrastar, eu fazendo de tudo para não ir. Não teve jeito, ele era mais forte do que eu. Pastor, ele saiu de lá, ele atravessou a frente do púlpito, marchando, e todo mundo me olhando, eu morrendo de vergonha. Pastor, ele deu 2 voltas na igreja. Aí ele pegou o meio do corredor da igreja e foi para o meio da rua. Pastor, era 4 horas da manhã. Esse homem resolveu acelerar a carruagem, pastor. Pastor, mas ele saiu num tropelo correndo comigo. Nós demos uma volta no quarteirão. Eu falei: e o que você fez? Falei: pastor, não tinha jeito de descer. Eu me envolvi. Ele falava glória, eu falava glória também. Ele falava aleluia, eu dizia aleluia. Pastor, ele falou em línguas e eu fui renovado também. Foi uma glória. Pastor, quando eu já estava gostando desse passeio, o homem parou na porta da igreja e resolveu entrar dentro da igreja de novo. Ele entrou pelo corredor correndo e me arrastando. No meio do corredor ele brecou e me empurrou. Eu saí catando cavaco pelo meio da igreja. Pastor, eu levantei a cabeça para ver o que deu no profeta. Estava ele com a cara feia de novo, agora com a mão na cintura, um dedo apontado, fazendo assim. E aí ele disse: homem, olha o que eu faço. Eu te tiro daqui,
e eu te levo por ali. Aí eu te levo por lá. Aí eu te trago por aqui. Aí eu vou te tirar daqui. E aí eu vou te abrir as portas lá fora. Aí lá no mundo eu vou dar uma volta grande com você e vou te exaltar. E quando eu te exaltar, eu te faço entrar aqui dentro de novo, para que as pessoas vejam que eu sou Deus, que quando falo, cumpro cada uma das minhas palavras. Ele diz que o profeta, glória a Deus, ele diz que o profeta terminou dizendo assim: agora contempla aí na sua frente a rampa do palácio do Planalto, porque vou eu te colocar entre os príncipes e os reis desta terra, diz o Senhor. Eu acho muito bonito a criatividade do profeta, porque a Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Não é o espírito que está usando o profeta, é o espírito do profeta. O profeta recebe a mensagem aqui, ele pode vir e escolher uma forma de falar. Tem profeta que é caladinho, ele chega e diz assim: olha, eu vi isso, vi isso, vi isso. Tem profeta que diz: assim diz o Senhor. E tem profeta que não fala nada, ele leva a mensagem para casa, depois ele vai ter que se ajustar com quem mandou, porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Eu amo a criatividade profética. Mas quando ele terminou de contar isso, ele contou, e eu fiquei tão empolgado, que ele teve uma crise de riso, que eu não entendi porque que ele estava rindo, a barriga dele balançava. Eu enfiei a mão aqui dentro do meu bolso, paletó, peguei um cartão de visitas e coloquei o número do meu celular, estiquei a mão e entreguei para ele. Ele pegou, parou de rir, falou: o que é isso, pastor? Eu disse: é o meu celular particular. Ele: nossa, eu vou ter seu número. Eu disse: vai. E ele falou: para quê, pastor? Eu falei: para quando você subir a rampa do palácio, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Eu quero ter um amigo importante desse jeito. E eu esperava que ele desse um grito como vocês deram aqui, mas ele abaixou a cabeça. E quando ele levantou, os olhos dele estavam marejados em lágrimas. Ele começou a chorar. E ele disse: o senhor acredita mesmo nisso, pastor? E eu falei: por que não acreditaria? Ele falou: pastor, eu moro num bairro aqui de Belo Horizonte que nem a polícia tem coragem de entrar dentro dele. Eu moro numa casa tão pequena, eu, minha esposa e 4 crianças. Pastor, o senhor sabe como é que eu sustento minha família? Vendendo essas paçoquinhas nos semáforos de Belo Horizonte. O semáforo fecha, eu corro, coloco uma de cada uma delas em cima dos retrovisores dos carros e tenho que cronometrar os segundos para voltar recolhendo e contar com a bondade de alguém que me dê 2 ou 5 reais por uma paçoquinha dessa. É com isso que eu levo comida para 4 crianças. Eu não sei ler, eu não sei escrever, não tenho pai nem mãe. A casa onde eu moro não tem chave, a porta é escorada com uma cadeira. Aí ele perguntou de novo: o senhor acredita mesmo que um dia eu posso viajar o mundo, que eu posso um dia subir a rampa do Palácio do Planalto? Eu estava cansado, e o que ele falou atingiu a minha mente. Olha o problema do ser humano: mente e coração. A mente é racional, o coração é apaixonado por coisas fora do normal. A minha mente pensava no que ele dizia e falava: ele tem razão. Como é que um homem que não sabe ler nem escrever, que vende isso aqui na rua para dar comida para os filhos, um dia pode viajar o mundo? Mas meu coração dizia: mas e se Deus quiser fazer? E se Deus resolver dar? Mas como eu estava muito cansado, não estava mais no púlpito, o espírito foi vencido pela minha mente. Quando eu fui abrir a minha boca para falar para ele assim, a desculpa que todo pastor dá quando ele não acredita: vamos esperar, se for de Deus vai acontecer. Quando um irmão falar isso para você, é porque ele não acreditou em bulhufas que você ouviu, né? Ele não quer se comprometer, ele diz: não, vamos esperar, se for de Deus vai se cumprir, é porque ele não acreditou em nada. Quando eu fui falar isso para ele, aconteceu algo comigo que só quem é crente pentecostal pode acreditar. Os meus sentidos foram arrebatados. Instantaneamente, eu apareci em outro lugar. É como se eu piscasse o olho, ele estava aqui. Ao abrir o olho, ele não estava mais na minha frente. Eu fui transportado para um outro lugar.
Eu não sei explicar se o lugar era grande ou pequeno, se era escuro ou claro. Era um ermo, um vazio. E quando eu perguntei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Na minha frente, do chão, começou a brotar um edifício. Um edifício foi sendo construído em muito rápido, como aquelas construções que aparecem na televisão, que eles aceleram a câmera. Eu vi nascer o edifício. Eu fui olhando na construção tão rápida, já com janelas. Quando eu olhei lá em cima, tinha um letreiro escrito Hilton Hotel. Quando eu vi Hilton Hotel, eu falei, eu conheço esse hotel. Quando eu disse eu conheço esse hotel e pisquei os olhos, eu vi no que devia ser o 8º andar, um homem de terno e gravata olhando pela janela. Eu não conseguia ver o rosto do homem, eu só via a silhueta dele, porque tinha uma luz atrás dele. Eu pisquei os olhos, agora eu não estou mais aqui embaixo. Eu estava atrás do homem. O homem virava a cabeça para olhar e eu virava junto. Ele olhou para a esquerda e eu vi várias casas bem iluminadas, casas bonitas. Ele olhou para a direita e eu vi um letreiro escrito Estádio de Wembley. Quando eu li aquilo lá, Estádio Wembley, eu disse, isso aqui é Inglaterra? Quando eu disse Inglaterra, uma voz gritou dentro daquele lugar, se lembra, filho? E quando eu procurei a voz, o homem sumiu, o prédio sumiu. Eu voltei naquele ermo onde eu estava. Eu olhei para frente e vi aquele homem de terno caindo em câmera lenta e se transformando. Ele não era mais um homem de terno e gravata, agora era uma adolescente, usando roupa de boia fria. Conhece boia fria aqui? Lembra aquele pessoal que pegava caminhão de pau de arara? Daquele jeito, usando uma roupa rota, 2, 3 meias na perna, meia na mão em lugar de luva, chapéu de palha e um embornal nas costas. No embornal tinha a ponta de um facão de cortar cana. Na outra mão ele tinha uma marmita. E ele estava subindo agora a traseira de um caminhão de pau de arara. Quando ele estava subindo, eu comecei a admirar aquilo. Eu falei, como é que esse homem virou isso? A voz gritou de novo, se lembra, meu filho? E eu procurei a voz, não encontrei. Quando eu olhei para frente, não tinha mais caminhão. Eu vi aquele mesmo moço se transfigurar também numa criatura bem pequenininha. E ele virou um menino descalço, sem camisa, de shortinho, todo sujo, segurando nas costas uma caixa de engraxar sapato. E o menino caminhava. De repente a voz perguntou, e agora, se lembra, meu filho? O menininho olhou para mim e deu um sorriso banguelo. Eu comecei a chorar. Eu disse, me lembro, Senhor, porque era eu. Aquele menino era eu. Só que aquele adolescente também fui eu. E aquele homem lá no Hotel Hilton, do lado do estádio Wembley, também era eu. O Senhor mostrou minha vida de trás para frente. Todo ano eu prego na escola bíblica em Londres e eu me hospedo naquele hotel. Só que antes disso eu fui cortador de cana, apanhei laranja, algodão e café. E antes disso eu fui engraxate, tudo para ajudar uma mãe que não tinha marido e era solteira. O Senhor falou comigo, se eu fiz na sua vida, fala para um mineiro que eu vou fazer na vida dele também. Quando eu voltei em mim, o mineiro estava chorando na minha frente. Eu levantei o queixo dele e falei para ele parar de chorar. Eu segurei ele pelos 2 ombros e disse, pare de chorar, porque se foi o meu Deus que falou com você. O Deus que fez a estéril ser mãe de filho. O Deus que pavimentou um caminho no meio do mar para Israel passar. O Deus que afundou as muralhas de Jericó no chão duro. O Deus que fez o corvo ser garçom para o profeta. O Deus que na ausência de profeta fez uma jumenta profetizar. Se foi o meu Deus, o Deus que fez o relógio de Acais girar ao contrário. O Deus que deteve o sol e a lua para que Josué vencesse uma batalha. O Deus que fez leão jejuar para que Daniel vencesse. O Deus que fez uma baleia, um peixe grande vomitar o profeta na praia. O Deus que fez uma estrela cortar os céus e mostrar a estrebaria. Se foi esse Deus que falou com você, quem viver verá. Quem viver verá, para ver se cumprir cada um dos sonhos, palavras e profecias que o Senhor liberou sobre a sua vida. E só quem crê nessas maluquices, agora não dá um grito, não dá um berro de glória aqui dentro, por favor.
Aleluias. Eu estava vindo para cá pensando no que pregar, falando com Deus, meditando, e o Senhor disse: vou te dar hoje uma plateia de sonhadores. Vou colocar na sua frente homens e mulheres que são escolhidos meus, gente com quem eu falo há muitos anos, alguns há décadas, gente a quem fiz promessas, pessoas que não acreditam mais nelas, por causa do tempo, por causa das lutas, das dores, das perseguições, por causa do tempo moderno que relativiza tudo, porque se envolveram com pessoas que são menos espirituais e são mais persuasivas, e conquistaram essas pessoas e levaram elas para um mundo diverso do mundo onde eles foram criados. Hoje nós estamos numa igreja bonita, num templo digno de um rei, com um som perfeito, um instrumento lindo, com um telão de LED, que eu tenho inveja, queria na minha igreja. Mas a maioria dos que estão aqui, acredito, nasceram em lugares diversos e diferentes desses. Igrejas pequenas, no meio do mato, gente cujos primeiros profetas que você ouviu só tinham 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Tenho certeza que as primeiras vezes que você ouviu Deus falar foi através daquelas irmãzinhas do coque, aquelas que batiam o pé no chão e quando ia profetizar com você, errava toda a concordância adverbial, errava a forma de falar, mas você acreditou naquela época, porque havia em você uma simplicidade que deve sempre existir no nosso meio. Mas com o passar do tempo, você foi se aprofundando, foi estudando, você teve acesso aos bastidores da sua fé, desta ou de outra igreja, e você se tornou essa pessoa que é agora cética, fria. Você vem para o culto porque você não consegue ficar lá no mundo. Você tem vício de igreja, mas não acredita mais em qualquer coisa. Você tem dificuldade em absorver uma palavra que não faça sentido para você. Você se tornou uma pessoa metódica demais, e por isso você acabou expelindo a presença do Espírito, porque o Espírito Santo, ele lida com as nossas emoções. Se você não crer, Deus não pode fazer, porque a única coisa que amarra as mãos de Deus é a nossa incredulidade, porque a nossa incredulidade vai trabalhar com uma equação que tem que ser exata, 2 mais 2 é 4, mas a matemática do milagre não funciona assim. Por isso se chama milagre. O que é milagre? Aquilo que ninguém consegue explicar. Se explicarmos o milagre, ele deixa de ser milagre. E você veio para um culto aqui onde nós estamos buscando as coisas impossíveis. Só pode fazer aquilo que é impossível um Deus de milagre, porque o impossível é um milagre. Mas para você acreditar nessas coisas de milagre, você tem que descer ao nível dos mortais. Você não pode vir para a igreja com esse espírito de girafa. Conhece girafa? É aquele bicho bonito, exótico, que chama atenção por onde chega, mas só come coisas aqui do alto, só frutos muito doces. Num culto como esse não tem comida para girafa, só tem comida para ovelha. E a ovelha que quer se alimentar, ela tem que ser humilde, não olhar para cima, ela tem que botar a cabeça no meio do capim, e tem que comer aquela comida, ainda por mais simples que seja, e tem que se alegrar com essa comida. Se possível for depois, regurgitá-la, ouvir aqui, e lá na sua casa sentar e meditar em cada uma das palavras que o pastor falou, e dizer: por mais que não faça sentido, o meu Deus é Deus de milagres. Por mais que não há uma esperança no fundo do túnel, porque nem túnel há, o meu Deus pode rasgar um túnel no meio do nada, pode criar uma porta onde nem parede existe, só para que o meu milagre aconteça. Eu vim aqui provocar a sua fé, eu vim aqui te convidar, já que você é um assembleiano, o assembleiano resolve tudo na base do grito. Nossos pais nos ensinaram assim. Não podemos jamais perder a nossa identidade mística, a nossa identidade transcendental, o nosso lado etéreo, o nosso lado eterno, aquilo que nos faz ver aquilo que os olhos ainda não viram, aquilo que nos faz ouvir aquilo que os ouvidos ainda não ouviram, aquilo que nos faz sentir aquilo que o coração ainda não sentiu. Eu não vim pregar para a mente de vocês nessa noite, eu vim pregar para o coração de vocês nessa noite. Se você acredita que Deus pode fazer um milagre, então por favor mude o seu rosto. Não fique o culto inteiro olhando o pregador com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre.
Se você quer um milagre, não venha para o culto assembleiano e encarando o pastor com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Isso aqui é uma Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus funciona na base do grito. Você está numa igreja pentecostal, você diz que é pentecostal, mas não consegue abrir a boca nem para respirar. Está aí me olhando com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Eu te desafio a sair da normalidade. Tira o pé da terra, vem comigo para as regiões celestiais. Vem acreditar que Deus já está trabalhando no turno da noite. Vai acontecer um milagre na sua história. O que Deus te prometeu vai acontecer, mas para isso você tem que reagir. Reage nessa noite. Estou sentindo Jesus aqui. O Espírito Santo está passando uma vistoria aqui, aí e até quem está assistindo pelo telão. O Espírito Santo está vistoriando. O Senhor está falando com você. Volte a acreditar, volte a ver. Veja aquilo que os olhos ainda não viram. Que jeito, pastor? Feche os olhos e adore, busque. Porque se Deus te fez uma promessa, ela vai se cumprir. Custe o que custar, doa a quem doer. Quem viver verá, para ouvir você dar o testemunho. Porque Deus não pode falar e não cumprir. Olha que Deus, quando questionado no Velho Testamento sobre as suas promessas malucas, olha a resposta dele: não sou homem para mentir, não sou filho do homem para me arrepender das coisas que eu falo. Isso logo no início dos tempos. As pessoas tinham dúvidas, como você tem dúvidas. Questionaram ele, e o Senhor diz: não me meça pelo homem que está do seu lado, porque homem promete em pé e não sustenta sentado. Homem fala na empolgação do momento. Homem fala só para mexer na sua alma. Mas homem não costuma cumprir tudo que fala. Aí Deus está dizendo: não me chame de homem, porque eu não posso falar e não cumprir. O caráter de Deus o impede de mentir. O caráter de Deus o impede de falar uma coisa e não sustentar a sua palavra. Esta é uma lei estabelecida no Velho Testamento. Não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender das coisas que eu falo. Mas no Novo Testamento, Jesus veio e endureceu essa lei. Não sei se vocês acompanham política. De vez em quando, um senador, um presidente, um governador, um deputado, ele vai falar ou tratar de algum assunto dentro do parlamento, e ele diz ao adversário: Vossa Excelência traz a esta casa um projeto de lei draconiano. Diga comigo: draconiano. A palavra draconiano vem de Draco. Draco foi um grande senador da República de Roma. E ele era tão sagaz, a mente dele era tão expansiva, ele era tão sapiente, que as leis que ele fazia, ninguém conseguia mudá-las. Ninguém conseguia fazer um arranjo, uma emenda. As leis dele eram tão poderosas, que eram chamadas de leis duras, leis draconianas, que são imutáveis. Pastor, o que tem a ver isso com o que o senhor falou? No Velho Testamento, Deus Pai criou uma lei: não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender das coisas que eu falo. No Novo Testamento veio Jesus e ele endureceu a lei do pai dele. Ele disse: meu pai falou isso, eu vou falar uma coisa mais forte. Eu vou criar uma lei draconiana sobre a minha fala. E questionaram: o que é que o senhor vai fazer? Ele vai dizer assim: meu pai falou, não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender do que eu falo. Eu digo assim: passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não passam jamais. Deixa eu fazer uma pergunta: alguém aqui dentro tem uma promessa de Deus que ainda não se cumpriu? Então reage por essa promessa, lute por ela, guerreie com demônios por essa promessa. Agarre esse espírito desse mundo presente, da pós-modernidade, da religião mais fria, da religião mais metódica, da diversidade. Agarre esses espíritos e mande eles para o limbo do inferno. Diga às pessoas que estão do seu lado, que caminham com você, que congregam com você, que trabalham com você, que tentam roubar a sua paz, diga a elas: fique longe de mim,
Não deixe ninguém se meter entre você e a promessa que Deus te fez. Por mais maluca que seja, por mais impossível que pareça, se foi Deus que falou, se foi o meu Deus que falou. Vou te dar uma palavra. Você não sabe, você não tem noção do que Deus é capaz de fazer para cumprir uma palavra dele. Vou repetir. Você não faz ideia do que Deus é capaz de fazer só para a palavra dele não cair por terra. Vou te dar 2 exemplos. Um é esse. Tem um homem que já passou da fase de ter filhos, já passou da fase de ser um homem viril. Ele é muito velho, ele está andando com dificuldades. O Senhor vem sobre ele e diz assim: meu amigo, me dê um sacrifício. Eu imagino ele dizendo: o senhor está com paciência? Por quê? Porque eu não sou mais aquele jovenzinho de 70 anos que o senhor prometeu dar um filho. Eu já sou um velho de 100. O senhor tem paciência? Porque eu vou aqui fazer um sacrifício, mas eu não tenho mais habilidade de antes. E o senhor diz para ele: me dê do seu jeito. Aí a Bíblia diz que Abraão pegou uma oferta. Ele pegou um novilho. Ele estava tão velho que ele foi cortando em pedaços. Ele não deu conta de pegar o novilho e colocar em cima de um altar. A Bíblia diz que Abraão cortou em pedaços. Só que ele demorou tanto para fazer tudo isso, que ele já estava tão velho, que a carne quase começou a entrar em estado de putrefação. E os urubus começaram a voar em cima do sacrifício. Aí é Abraão que diz: eu ia colocando os pedaços de carne no altar e enxotava as aves de rapina. Olha, ele teve que se dividir entre pegar, colocar e enxotar as aves de rapina. Ele fez isso, ele esgotou a sua energia, ao ponto da sua glicose ir a 0. É só entendendo assim que você vai compreender o que ele faz. Ele diz: e de repente eu olhei e vi o vento. Quem é que vê o vento? Ele disse: eu olhei e vi o vento. Aí eu olhei e vi uma tocha de fogo, e eu caí. A gente fala: Abraão foi arrebatado. Foi não, Abraão desmaiou. Ele usou toda a energia que ele tinha, toda, e ele começou a ter vertigem e caiu para trás. Quando ele voltou desse estado, a tradição dos hebreus diz que era de noite, e ele nunca tinha passado uma noite fora de casa, longe de Sara. Ele correu até a casa dele, onde Sara estava, porque Deus falou para ele que ia dar um filho para ele. Quando ele abriu a tenda e ele foi deitar no quarto de Sara, junto com a Sara, para não acordar ela, a tradição dos hebreus diz que ele levantou a pele que a cobria, para ele deitar ali, para ela não perceber. Mas quando ele levantou, era tarde demais. Ela abriu os olhos, e o menorá dentro da tenda iluminou. Ela olhou e viu aquele homem, ela se cobriu e disse: quem é você? E ele olhou para ela e disse assim: me diga quem é você. E ela: como você entra aqui no meu quarto? Meu marido vai chegar. Se o senhor conhecer meu marido, o senhor está perdido. Ela diz: e se a minha mulher pegar você deitado na minha cama, ela também vai ter problema com você. Qual é o seu nome, senhor? Qual é o seu nome, senhora? E ele disse: o meu nome é Abraão. E o meu nome é Sara. A tradição diz que Abraão levantou a coberta de novo, olhou, falou: Sara? E ela: Abraão? Meu bem, você saiu daqui com uma aparência de 100 anos, você está voltando com um cara de 25. Ela: pois é, meu amor, eu te deixei aqui com 90. Você está parecendo uma menina de 18. O que aconteceu? Aí ele contou: eu estava no deserto, e o meu amigo veio sobre mim, e ele disse que vai cumprir a promessa. E eu tive uma crise de riso, mulher. E por que você riu, meu filho? Uai, meu bem, Deus falou que eu ia ser pai. Eu falei para ele: dá uma olhadinha aqui. Meus únicos amigos, senhor: artrite, artrose, osteoporose, reumatismo, flatulência, impotência. Como é que eu vou ter um filho? O senhor acha que eu estou ruim? Vai lá ver minha namorada, 90 anos. Quem quer dormir com uma mulher de 90 anos? Até os asilos rejeitam, museu não quer. Aí o senhor fala que eu vou ter um filho com ela. Me deu o sacrifício. Mulher, eu dei o sacrifício e desmaiei. Acordei com o coração pulando para fora da boca. Vim correndo, nem percebi que eu tinha força para correr. Agora que eu estou vendo que eu estou novo, e você também. Deus, para cumprir a promessa do nascimento de Isaac,
rejuvenesceu Abraão e Sara. Só 3 entenderam, eu vou falar de novo. Não foi harmonização facial, não foi transplante, não foi o Ivo Pitangui e os seus súditos, não. Abraão foi rejuvenescido, por dentro e por fora. E Sara também. Pastor, o senhor está forçando, leia lá, leia do capítulo 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 do Gênesis, e você vai encontrar Abraão saindo de lua de mel, chegando no Egito e falando: meu amor, se alguém perguntar o que você é minha, diz que você é minha. Não ouvi? E ele explica o porquê. Porque há de ser que quando verem você com essa beleza, vão querer me matar para tomar você. Quem é que quer dormir com uma mulher de 90 anos? Deus rejuvenesceu Sara, Deus rejuvenesceu Abraão, colocou dentro dos dois hormônios. Os hormônios floresceram e eles tiveram uma vida como de antigamente, de jovens, só para dar à luz a Isaac. Tudo isso porque Deus tinha feito uma promessa 25 anos, quando Abraão tinha 75 anos. 25 anos. Aqui eu aprendo uma coisa, pergunte o quê? Só falo se todo mundo perguntar. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Toda promessa passa pelo teste do tempo. É a sua perseverança nesse tempo que vai trazer o milagre para perto de você. E como é que eu persevero, pastor? Vai caminhando. Se não é para caminhar, vai agachado. Se não é para ir agachado, vai rolando. Se perder a força até para rolar, dá um jeito de, ao parar de rolar, ficar de costa para cima e com a boca no pó. Há uma promessa para quem coloca a boca no pó. Põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. Porque se você orar com a boca no pó, aí Deus vai pegar as suas costas, vai fazer uma incisão nelas e vai plantar asas nas suas costas. Aí você não vai ver mais o milagre caminhando nem andando, você vai voar até o dia do seu milagre. Alguém acredita nessas coisas? Então dá mais um grito mais alto que você puder. Você não tem noção do que Deus é capaz de fazer para Ele cumprir uma promessa. E eu encerro aqui contando a segunda coisa. Tem um homem sentado no lombo de um cavalo. Ele está partindo contra os inimigos. O inimigo era feroz, usava cavalos árabes, cavalos que corriam demais. Ele vai correndo atrás dos cavalos, aí ele para. Ele chama o exército dele e ele grita: Senhor, amanhã continuaremos a peleja. O céu se abre e Deus fala com ele: eu disse que entregaria o inimigo na sua mão hoje. Eu amo quando Deus dá datas assim. Eu entrego o inimigo na sua mão hoje. Eu imagino ele falando assim: Senhor, então o Senhor precisa me ajudar. De que forma, Josué? Meu cavalo não é morcego. Ele não tem um negocinho na cabeça dele aqui que faz ele encontrar as coisas pelo barulho. O meu cavalo não é coruja, não enxerga no escuro. Como é que eu vou pegar o inimigo se o sol está descendo ali na montanha e a lua está surgindo ali na outra montanha? Senhor, não dá para continuar a guerra hoje. Eu imagino Deus sentado no trono, olhando para baixo, os serafins aqui atrás, um olhando para o outro, dizendo assim: Santo, Santo. Como que dizendo assim: agora deu. Eu imagino Deus olhando, dizendo assim: eu e a minha boca. Eu falei que entrego hoje. O cavalo deles não corre a distância do outro. Está escurecendo. E para eles, só é hoje enquanto ainda é dia. Eu vou ter que fazer uma coisa. Eu vou te dar a explicação científica e a explicação da visão de um homem que viveu 3.000 anos antes de nós. Na visão de um homem que viveu 3.000 anos de nós, Deus ficou de pé no trono, enfiou uma mão debaixo do sol e enfiou a outra mão em cima da lua. Disse: Josué, sim senhor, vai vendo aí a claridade, meu filho. Tá bom aí? Senhor, só mais um pouquinho de luz, pois não? Isso é a visão de um homem que viveu 3.000 anos antes de nós, que não conhecia a tecnologia. Esse texto, inclusive, é usado para nos desmerecer, porque
Quando a Bíblia diz que Josué orou para o sol parar, eles não sabiam que nós vivíamos no sistema heliocêntrico, onde o sol é o centro da nossa existência, da nossa galáxia, e o sol não se move, ele fica parado. O que se move são os planetas. Então, quando você vai falar com um intelectualzinho de Michuruca, desses criados na USP, esses comunistinhas, vão falar que Josué errou. Não, ele não errou, ele pode ter usado uma figura de linguagem, ele não entendia nada do sistema solar, era um homem sem cultura, né? Foi Copérnico, há menos de 600 anos, que descobriu isso. Então, 3 mil anos atrás, o homem viu, na visão dele foi isso. Agora, na visão científica, me dá arrepios. Pergunte por quê. Tem um cientista inglês chamado Stephen Hawking. Alguém lembra dele? Era um homem que terminou seus dias numa cadeira todo tetraplégico, só funcionava um dedinho dele assim. Tem um filme sobre ele na internet muito, muito interessante. Ele escreveu um livro de quase 2.000 páginas só usando a pontinha do dedo, né? Esse homem era um gênio. Ele herdou a cadeira de Albert Einstein na Universidade de Bridgeport. Então ele é terrível ele. Eu li um livro dele chamado Universo em uma Casca de Nós. E ele ali fala qual é a concepção da ciência sobre o universo. Ele diz que desde o Big Bang, quando houve aquela grande explosão que eles não sabem de onde vem, mas nós sabemos. Ele não sabe cientista, mas nós sabemos. Pastor, você acredita no Big Bang? É claro que eu acredito, está na Bíblia. Gênesis capítulo 1, vou abrir que está facinho aqui, ó. Vou te mostrar o Big Bang na Bíblia. Capítulo 1 do livro de Gênesis, versículo de número 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Está aqui o Big Bang. A explosão, pastor, a voz de Deus. E disse Deus: haja luz, haja luz. Essa é a explosão. E que luz que foi essa que Deus criou aqui, se o sol e a lua nascem só no 4º dia? Átomos, íons, elétrons e outras coisas. Um outro dia eu volto aqui, se o pastor deixar, para dar um estudo sobre isso para vocês, né? Isso agora não é o assunto da história. Mas o Stephen Hawking disse que, como o universo é um corpo que cresce após a explosão, ele diz que esse corpo está se expandindo em uma linha temporal que não pode ser movida. Ele diz que tudo que gira no universo gira no sentido horário. Você já viu isso acontecer? Quando você abre a torneira da sua casa, a água gira no sentido horário. O nosso relógio no sentido horário. Por que isso? Porque o magnetismo da Terra faz isso. A Terra gira no sentido horário. Stephen Hawking está dizendo que se a Terra parasse de girar e voltasse, poderia ter uma explosão igual à do início do mundo e o universo acabar. Ele diz: o universo se retraísse, era como se ele estivesse evoluindo e ele terminaria numa outra explosão para um nada. A ciência diz que tudo que está no universo não pode se mover. Aí vem o Criador do universo. Olha a situação de Deus. Tem um homem sentado em cima do lombo do cavalo e Deus diz: eu entrego o inimigo na sua mão hoje. O homem acreditou, partiu para a guerra. Daqui a pouco ele falou: Senhor, vai ficar para amanhã. Por quê? Porque está escurecendo, o sol está se pondo. Eu disse hoje, então o Senhor dá um jeito. Por que o dia e a noite são contrapontos? Porque a Terra gira. A Terra gira no sentido horário. A sua primeira é um sistema de rotação e translação. Alguém lembra disso aqui, né? Rotação e translação. A Terra leva 24 horas de um dia para dar um giro em torno dela mesma. E leva 365 dias de 24 horas para dar um giro em torno dela e ao redor do Sol. Quando ela se aproxima do Sol, verão. Quando ela se afasta, inverno, outono, etc. Tudo isso é primavera. Nós aprendemos isso na escola. A Terra está girando no sentido horário. Aí Deus diz assim: Josué, eu vou resolver esse problema. De que jeito, Senhor? Eu vou estender o dia. Para estender o dia e para um relógio de Acais virar ao contrário, porque a Bíblia diz que a Terra girou 10 graus ao contrário. Deus precisa colocar a mão nos eixos imaginários da Terra, porque Jó fala sobre isso. Quem é que sustenta a Terra nos seus eixos imaginários? Imagine Deus tendo que colocar uma mão debaixo da terra e outra em cima. Mas não é só colocar a mão. Deus tem que travar a terra. Alguém aqui já jogou peão? Peão, cadê os velhos aí? Só tem eu de velho aqui? Isso, lembra de peão? A gente botava uma cordinha e soltava ele. Já colocou peão na mão?
para parar ele, já tentou parar um peão na mão quando você põe, quase fura a mão da gente, porque ele trava, a velocidade que ele está girando é muito rápido, você trava ele. A terra está girando numa velocidade que a nossa mente não consegue captar. São milhares de quilômetros por minuto. Se não me falha a memória, 3.600 quilômetros por minuto a terra está girando. Por que a gente não sente, pastor? Por causa da lei da gravidade. A lei da gravidade nos atrai à terra, nós ficamos colados aqui. Por isso que tudo que você joga para cima, a terra absorve e cola. A terra gira ao redor do sol por causa do centro dela. O centro da terra é feito de uma massa chamada amálgama. Terra misturada com minérios que estão derretidos, aquilo que sai de dentro do vulcão. Você já viu larva de vulcão? É isso que faz a terra girar, a pressão que está dentro dela. Imagine que a terra é uma grande panela de pressão. Quem aqui já cozinhou feijão? Ainda bem que a panela tem aquela válvula, né? Quando aquela válvula começa a apitar, o que a senhora tem que fazer? Ir lá e levantar a válvula para sair um pouco, ou abrir a panela. Se não mexer nisso, o que acontece com a panela? Ela explode. Então o que faz a terra girar? A pressão que está dentro dela em ebulição. É como uma panela que está no fogão e começa a ferver a água, começa a pular. Isso faz a terra girar. Quando a terra vai girando, ela só não explode, porque os gases que saem lá do fundo, eles vão entrando pelos sulcos que existem na terra debaixo dela, cavernas, sistemas que nós vamos chamar depois de lugares onde nascem as águas, lençóis freáticos de águas. De onde nasce essa água? Desses vapores que estão subindo aqui. Aí esses vapores vão até as plantas recebem energia e soltam aqui para nós o oxigênio durante o dia, e à noite, faltaram da aula de ciência, uma planta, durante o dia ela libera oxigênio, e à noite, gás carbônico, de novo, de manhã, e à noite, gás carbônico. O que nos mantém vivo é porque à noite temos menos oxigênio do que durante o dia, por isso a gente dorme. Ao dormir, entramos em estado alfa e beta e respiramos mais devagarinho, então precisamos de menos oxigênio. Tudo isso é catalogado pelo Senhor, tudo isso porque a terra está girando. A terra só está girando porque aqui dentro dela tem uma explosão atrás da outra. Aí vem Deus e para a terra. Ele põe uma mão por baixo, outra por cima. Ele travou a terra. 3.600 quilômetros por minuto, ele travou a terra. Ele não só travou a terra, ele girou a terra para trás, para que o sol continuasse brilhando. E Deus segurou a terra. Sabe dele por quanto tempo? Um dia? 2 dias? Pode imaginar o que aconteceu com os mares, com as plantas. O nó que deu na cabeça das plantas. A fotossíntese vai ser feita como? Se durante o dia ela libera oxigênio e à noite gás carbônico. Deus ameaçou destruir a raça humana inteira, o universo inteiro, só porque ele falou uma palavra para um homem sentado no lombo de um cavalo. Me arrepiou até a barba agora. Olha Deus dizendo: eu ameaço todo o meu universo por causa da minha palavra, eu não volto atrás. O que Deus disse sobre você vai acontecer. Alguém tem uma promessa muito violenta, então começa a adorar. É uma promessa daquelas que arranca tatu da toca e sabiá do toco, então comece a adorar. Por quê? Porque Deus não fala com quem está ausente, Deus só fala com quem está presente. Vai acontecer o mistério, vai acontecer o milagre. As causas impossíveis vão começar a destravar na sua vida. Esse ano será o melhor ano que você já teve como crente, como marido, como mulher, como filho, como pai, como habitante da cidade de Goiânia. Anote que eu vou dizer: Deus vai soprar um vento nessa terra. Ele vai trazer o que está longe para perto, vai tirar quem está perto para longe. Ele vai dar vida, ele vai abater, ele vai fazer crescer, ele vai fazer alguém diminuir. Não tem nada nem ninguém que possa impedir Deus de cumprir aquilo que Ele te prometeu. Não me interessa o que foi que Ele falou. Se foi Ele que falou, sente e assista de camarote, porque vai acontecer um milagre na sua história. Ei goiano, Deus me trouxe aqui só para te dizer: eu ainda cumpro as minhas promessas. E eu termino dando o último ensinamento. Todas as vezes que Deus faz uma promessa para alguém,
Ao fazer a promessa, Deus complica a vida da pessoa inteira. Anotou aí ou não? Você está no culto, está numa vigília, teve um sonho, acordou todo feliz, vai contar para todo mundo na mesa: eu sonhei. O quê? O sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. A partir do momento que Deus te fez uma promessa, Ele complica a sua vida inteira. Pergunte para quê? Para ver se você vai dar valor àquilo que você ouviu da boca dele. Deus não quer criar filhinhos de papai, que recebem de mão beijada e não dão valor depois que recebem. O que não custa nada, não vale nada. Por isso que Deus passa a testar as pessoas depois que Ele faz a promessa. Eu tenho uma matemática comigo que eu venho ensinando há anos. Quando Deus te mostrar você no topo, não fica feliz antes não. Se Deus te mostrou no topo, antes de você dar glórias a Deus, sorrir, imagine aquele topo virado para baixo. Entende isso ou não? Como, com base no que, pastor? José viu o sol e a lua. O primeiro lugar que ele visitou foi uma cisterna. Entendeu aí? Deus vai te colocar lá, mas antes Ele vai te testar no profundo. Ele vai ver até onde você está disposto a ir, o que você aguenta, o que você suporta. É o seu teste que importa. Você pode até desistir, pode até perder as forças, mas você não pode desanimar. Você tem que arrumar força onde não tem, para continuar caminhando. Você tem que continuar dizendo para as pessoas que está tudo bem. O filho está morto no segundo andar da casa e você diz: vai tudo bem. Isso aqui é só para quem conhece Bíblia. Estou citando o Velho Testamento, a viúva lá do profeta. Andando pela rua, alguém diz: como está a sua família? Vai tudo bem. Porque nem todo mundo pode ouvir o que está se passando na sua vida. Somente pessoas preparadas podem ouvir o que você está passando, porque senão elas não vão compreender. Quando eu não tinha esse conhecimento, as pessoas iam me contar as histórias mais tristes do mundo. Eu não dormia à noite. Eu sempre fui muito emotivo, eu absorvia para minhas lutas. Eu sempre fui um intercessor. Intercessor é triste, porque você não só ora pela pessoa, você se coloca no lugar da pessoa. Tem algum intercessor aqui? Já percebeu que tem dia que você para de interceder, seu corpo está destruído, parece que o mundo está nas suas costas, porque você não orou pela pessoa, você se colocou no lugar dela. Eu sofria muito, até eu passar pelos vales que eu já passei, e foram muitos. Eu já enterrei um filho, eu já passei por tudo que você possa imaginar na vida. Hoje, na experiência que eu estou, quando alguém vem falar comigo: pastor, ora por mim porque eu estou sofrendo muito, a pessoa espera que eu chore com ela, que eu dê uma palavra de carinho para ela. Eu estendo a mão e digo: parabéns. Já me chamaram de duro, já me chamaram de pessoa insensível. Não é insensibilidade, é experiência. Eu dou os parabéns, a pessoa diz: por quê? Eu digo: porque eu já passei por aí. E Deus só deixa alguém passar por aí quando Ele quer tirar essa pessoa daí e colocar ela aqui. Entendeu? Vou falar de novo. Todo o sofrimento que você está passando, multiplique ele por 2, será o tamanho da vitória no final. Mas você tem que vencer. Você tem que arrumar força onde não tem. Você tem que continuar andando. Você tem que vencer o diabo na briga, no muque. Mas você não esmurra o diabo com a mão. É na oração, é na perseverança, é aguentando, é suportando. Seus pés têm que estar fincados numa rocha. Pode o vento soprar, você envergar e daqui a pouco você volta de novo. O crente não tem que saber bater muito, mas ele tem que aguentar apanhar bastante. A minha vitória sempre esteve em mais saber apanhar do que em saber bater. Eu acabo vencendo meu inimigo pelo cansaço. Quantas vezes decretaram o fim da minha vida, do meu ministério, da minha família. Sempre fizeram a missa do 7º dia, mas nunca prestou. Porque no dia da missa do 7º dia o caixão está vazio e um bilhetinho: desculpa, ressuscitei ontem, anteontem, estava no culto, a palavra me colocou de pé, eu tenho uma promessa de Deus, não posso morrer. Não sou peru que morre na véspera. Então aguenta o tranco. Tem uma promessa de Deus na sua vida? Ela vai acontecer, então aguenta. Pastor, minha vida está complicada. Parabéns para você. Qual é o próximo passo, pastor? Primeiro Deus complica. Aí quando você acha que acabou tudo, vem Deus e descomplica. Assim, num passe de mágica. Aquilo que parecia ser uma tempestade, se olha direito, é só um copinho de água balançando.
Aí depois que Deus descomplica, Ele resolve abrir a boca e falar para você: vou te explicar porque eu compliquei. Anotou aí? Primeiro Ele complica, depois Ele descomplica, e só aí Ele explica porque Ele complicou. Termino citando Moisés. Moisés conhecia o Egito como a palma da mão dele, e Deus falou para ele: segue a nuvem. E o GPS da nuvem não batia com o de Moisés. O GPS foi guiando Moisés para frente do Mar Vermelho. Quando Moisés parou na frente do Mar Vermelho, não tinha para onde ir, ele olhou por cima da nação de Israel e viu a poeira dos cavalos e cavaleiros de Faraó. O povo começou a gritar como nunca antes, oprimindo Moisés. Moisés caiu de joelho e gritou: Deus, e agora? Aí Deus falou com Moisés: por que clamas a mim? Deus perguntando? Deus não sabe? A pergunta não é que Deus não sabia. Deus está falando com Moisés, que Moisés tinha esquecido. Por que clamas a mim, Senhor? Como assim? Por que clamas a mim se eu já coloquei na sua mão a chave que vai abrir o mar? Não tem chave, tem uma madeira. Madeira na mão de uma pessoa comum, Moisés. Na mão de um louco que tem a minha chamada. Qualquer coisa vira arma, Moisés. Moisés feriu as águas e o mar se abriu. Olha só, Deus complicou a vida dele e colocou ele num ponto que não tinha saída. Ele disse: acabou tudo. Aí num passe de mágica ele encosta a varinha na ponta da água, vem Deus e sopra, e Deus abriu o mar a madrugada inteira. Do nada Deus descomplicou. Quando Moisés chegou do outro lado, Deus disse para ele: Moisés, sim senhor, antes de continuar, olha para trás pela última vez. Moisés olha. Por que eu estou olhando? O Senhor diz: contempla o seu inimigo pela última vez, porque ele vai entrar por esse caminho, e eu vou matar todos eles de uma só vez. Se você não me segue, Moisés, eles iriam te perseguir pelo resto da sua vida. Você, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, eles se vingariam. Mas eu, quando faço uma promessa para alguém, primeiro eu complico a vida dela. Vai para frente do mar, está complicado. Aí eu descomplico, eu sopro no mar e abro. Agora eu estou explicando porque eu compliquei. Eu te trouxe para cá para te fazer mais forte. Eu te trouxe para cá para destruir os inimigos. Eu te trouxe para cá para você ter um testemunho mais forte para contar. Alguém acredita nessas coisas? Dá mais um grito de glória a Deus e fica de pé comigo. Feche seus olhos. Com autorização do pastor e da pastora, eu queria fazer uma oração aqui com um grupo de pessoas, que são as pessoas alvo dessa pregação de hoje. Feche os olhos para não constrangê-las. Eu queria orar aqui com pessoas que têm uma promessa, mas já não conseguem mais acreditar nela. Eu quero orar com quem já desanimou, com quem já entregou os pontos. Eu quero orar com quem tem coragem de sair do seu lugar e vir aqui na frente do altar e falar: eu já não tenho mais força. Eu estou andando por andar, eu estou vivendo por viver. Eu já não acredito mais. Pode vir, se esparrame aqui pelo altar. Pode vir chorando mesmo, moça. O seu Deus é Jeová Jiré. Ele proveu no passado. Ele pode prever ou prover hoje, para que você tenha um futuro um pouco melhor. O fogo não te queima. A água não vai te afogar. Pode chorar, filha. Pode chorar. Vem. Pastor, eu não sou dessa igreja, eu estou visitando. Não tem problema. Vem. Você é filho, você é filha. Temer porque se eu estou
quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Seu nome é Ramassui Andorova Xarabacarabas. Jeová Jireh. Ranamassuri de Candorovaralassuri de Caralabas. Senhor, aqui na minha frente estão esses guerreiros, essas vidas preciosas, esses homens e mulheres que tiveram coragem de por um momento chutarem a depressão para debaixo do tapete. São pessoas corajosas, pessoas que têm tomado tombo na vida, pessoas que são traídas, pessoas que perderam as oportunidades, pessoas que foram roubadas, pessoas que ficaram desacreditadas, pessoas que passaram por processos que possivelmente a maioria de nós não daríamos conta de passar, mas eles tiveram coragem de vir no seu altar hoje. Começou quando eles saíram de casa e vieram para a igreja. Eles poderiam estar em qualquer lugar, Senhor, mas eles resolveram estar na sua presença nessa noite. E agora que eles estão aqui no altar, estão mais perto do seu abraço. Fortalece esse homem, esta mulher. Limpe dos olhos deles todas as lágrimas. Plante dentro deles a esperança de novo de que o Senhor é o Deus que quando promete, cumpre. Por esses dias vai acontecer um reboliço na vida deles. Pessoas serão salvas, pessoas serão libertas. O que eles perderam será restituído com juro e correção monetária. Eles terão mais tempo de alegria do que eles jamais sonharam. Eles terão um testemunho para contar, meu Pai, porque eles foram atraídos pela sua presença. E enquanto eles estão aqui orando e adorando, a sua igreja está adorando também. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil.
se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com a glória vale mais que mil. É que essa saber o fogo não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com a glória, um dia com a glória vale mais que mil. Para encerrar, toda a igreja de olhos fechados, levante a mão direita para o céu comigo aberta, principalmente os que vieram à frente. Abra a mão direita e diga comigo: em nome de Jesus, todos os demônios que roubaram as minhas memórias, que roubaram o meu fervor, a minha alegria, a minha fé e a minha confiança, eu ordeno, não estou pedindo, estou ordenando. Venha para a palma da minha mão agora, feche a sua mão com autoridade, segure nas suas mãos esses males, esses demônios, esses sentimentos de derrota. Eu vou contar até 3, nós vamos jogar no chão e vamos pisar em cima deles, para se cumprir Lucas 10:19. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do diabo, e nada fará mal a vocês. Depois que pisarmos em cima, você precisa abraçar pelo menos 2 pessoas, para se cumprir Mateus 16, quando 2 entre vós concordam aqui na terra sobre algum assunto, é ligado no céu também. Amém? 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá Deus cumprir cada uma das promessas que Ele fez para a sua vida ainda nesse ano de 2025. 2,5, esta igreja será tomada por um avivamento por esses dias, e ela será chamada de terra do impossível. 3, jogue no chão, pise em cima, abrace 2 pessoas. Pra casa voltarei, Ele vem me buscar, e com Ele eu não sou daqui. Pra casa voltarei, Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Em breve Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Cadê a voz da noiva? Chame pelo nome. Yeshua. Isso. Ele vem. De novo, Yeshua. Yeshua. Yeshua, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Para encerrar, canta coral. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a
Quem pode aplaudir? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Amém. Murcha a barriga e estufe o peito. Olhe nos olhos da criatura que está do seu lado. Se não tiver vermelho o olho, enfia o dedo no olho dela. Você entendeu? Tem promessa aí? Promete que você vai ser um fofoqueiro do bem. Quando acontecer, você vai contar para todo mundo. Vai fazer um vídeo, vai postar. É disso que nós precisamos, de fé. Valeu a pena? Posso voltar outro dia? Tudo falso, ninguém aguenta escutar um velhinho mais. Encerrando. Glória a Deus. A última coisa a fazer, aqui é uma Assembleia de Deus, então fecha os olhos. Será que tem alguém no nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor? Alguém que já pisou no santo dos santos, mas que com o passar do tempo acabou se esfriando, perdendo a fé. Eu sei que você está magoado com a igreja. Os que deveriam te proteger foram aqueles que pisaram em você. O problema é que fora da igreja você não tem abrigo. Você percebeu que você só pensa em 3 coisas: morrer, matar ou se matar. Por que isso, pastor? Por um único motivo: o seu nome foi riscado do livro da vida. As igrejas excluem os membros que não frequentam. Na exclusão, um quórum é alcançado e o seu nome foi apagado do livro da vida. Por isso você pensa só em morte. Mas se você voltar essa noite como fez esse meu irmão aqui, Jesus vai devolver tudo que foi roubado da sua vida. Já tem mais uma pessoa voltando aqui. As promessas, me escute. As promessas que Deus te fez, elas não morreram. Elas só estão interrompidas por causa da sua decisão de deixar o caminho. Ao voltar para o caminho, instantaneamente a promessa volta a funcionar. E Deus vai mudar a sua história. O que eu tenho que fazer, pastor? Sair do seu lugar e vir aqui na frente. Mas se eu for aí, o que vão falar de mim? Quem fala de você não paga as suas contas. Não morreram na cruz do Calvário por você. Pastor, mas eu já fui 10 vezes. Vem a 11ª. Quem sabe hoje você vem e fica. Enquanto você está pensando, será que tem alguém no nosso meio que não é evangélico? É amigo, é parente dos crentes? Você não entendeu muito do que eu falei, mas sentiu tudo que eu falei. Tanto que você chorou. Você está com frio na boca do estômago agora. Você está dizendo, o que é isso? Você não vive dizendo que o dia que Deus te chamar, você vem? É Deus te chamando. É o Espírito Santo agindo na sua vida. Se você sair do seu lugar e vir aqui na frente, como essas pessoas vieram, nós vamos orar por você. Seus pecados serão perdoados e o seu nome será escrito no livro da vida. A igreja diz amém? Todos os olhos fechados. Tem mais alguém? Está vindo uma moça. Alguém acompanhe ela, por favor. Pode vir chorando, filho. Glória a Deus. Tem uma moça para acompanhar? Tem. Pronto. Tem mais alguém? Só não pode demorar muito. Está vindo mais uma pessoa. Está vindo mais 2 pessoas. Aleluia. Canta, Roberto. Tudo que passou, tudo que ficou pra trás, olho pra você. Chegou mais uma pessoa. Cadê você? Seu amor me chama.
irmãos para cá e eu queria chamar o pastor. Meu pastor, o pastor, o anjo da igreja vai orar por vocês, que agora ele é o pai de vocês. Olha que pai bonito. Prazer. Eu estava olhando ali para o canto e falei assim: Bill Clinton se converteu. Eita, estenda suas mãos para cá, irmãos. Vamos orar por eles, pedindo a bênção do Senhor, que o Senhor perdoe seus pecados, possa lavá-los no sangue de Jesus e escrever o nome deles no livro da vida. Estende sua mão para cá, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te somos gratos essa noite, por essa reunião, por essa palavra, porque a tua palavra encontrou guarida, repouso no coração dessas pessoas que têm voltado para ti, reconhecendo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário em favor delas. Pedimos agora que o Senhor perdoe os seus pecados, lave essas pessoas no sangue de Jesus, escreve o nome delas no livro da vida, e que a partir de hoje, Senhor, nenhuma ação do inimigo tenha mais poder de prevalecer, nenhum projeto maligno tenha agora autoridade para prevalecer contra a vida delas, porque nós declaramos debaixo da autoridade da sua palavra que elas estão salvas, lavadas e remidas no precioso sangue de Jesus. Para a glória do seu nome nós oramos e as abençoamos, em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso bonito para o nosso Deus, meu irmão. Aleluia.